Para quem não me conhece, meu nome é Vando Cabeleireiro. Eu já tenho mais de 27 anos de profissão e hoje aqui eu estou. Primeiramente, né, eu quero agradecer a todos que me acompanharam direto, de repente, no canal. Eu agradeço também dentro da minha empresa, aqui no Fama Cabeleireiro, por todo o ano de 2026. Foi um ano muito produtivo, bastante coisa nós fizemos aqui dentro do salão, teve algumas mudanças, coisas novas colocadas em teste, bastante coisa que temos que aperfeiçoar durante o ano de 2026, quer dizer que estamos se iniciando aí, né? Passando todo o ano de 2025, agora vamos entrar no ano de 2026, aonde muita coisa a gente fez, eu fiz mudança dentro do salão Fama Cabeleireiro, assim como a gente posta o nosso trabalho aqui no canal do Fama Cabeleireiro também, que é um canal que fala de beleza, a gente fala de projeto, a gente fala de iniciante que está começando na profissão, as dificuldades que tem, as coisas que tem que fazer, enfim. Estamos sempre preocupados com esse lado, né? Porque todo mundo acha que vai entrar no mercado, vai ganhar dinheiro, vai enriquecer de uma hora para outra, e a realidade é um pouco diferente, tá? Então, você tem sempre que estar entrando no mundo é, que está interligado na beleza e você tem que usar todas as estratégias dentro desse quesito que é da área da beleza para você poder fazer as coisas que tem que ser feito na realidade. Eu quero fazer um balanço de todo esse tempo nesse período, mas geralmente eu faço um destaque também, né, de toda a passada do tempo, né? Porque tudo a gente vai se formatizando, vai entrando coisa nova e a gente tem que estar de acordo do mercado, tá? Eu sempre testei as coisas para poder eu trazer uma renda melhor para dentro do meu estabelecimento. No começo do ano eu sempre falo um pouco sobre projeção, sobre alinhamento das coisas, planejamento, enfim, mas a gente poder chegar naquilo que a gente precisa. Mas agora, né, eu estou gravando esse vídeo hoje, né, no dia 26 de dezembro de 2025, para a gente também falar de algumas coisas, né, que tá lá para trás, que a gente vem trazendo, que a gente vai sempre agregando para isso aí. Esse balanço é muito comum a gente fazer. Eu vou mostrar algumas coisas, a gente vamos estar falando de algumas coisas, talvez não vou estar mostrando em gráfico, mas a gente vamos estar falando de coisas realizadas. Quando eu comecei o salão, há muitos anos atrás, né, que tem 27 anos que eu estou aí na jogada, mais de 20 anos que a gente trabalha, então tinha poucas informações e tinha pouca coisa. Antigamente a gente viajava, a gente ia fazer curso fora, eu ia para São Paulo, ia para Ribeirão, ia para muitas cidades do estado, para a gente fazer curso, workshop, para a gente participar de, de lançamentos de produto. Naquela época a gente não tinha muito acesso, tipo hoje, que a internet está aí para você buscar informação é, muito rápido, né? Eu cheguei a comprar cursos, né? Aqueles cursos de DVD, né? Antes era fita cassete, depois veio o DVD, onde você comprava e você ia assistindo aquelas aulas. Eu comprei curso com o pessoal da empresa de beleza Della Lastra, né? Andei, tenho bastante esses CD aí, onde a gente buscava as novidades, as tendências, enfim. E daí veio as tecnologias, veio entrando a internet, que foi fazendo muita mudança. Eu sempre tentei me adaptar. E para trazer uma renda sempre diferenciada, eu entrei num mundo meio diferenciado também. Na época que tinha esses lançamentos de produto, quando eu comecei, era muita marca nova aí no mercado, né? A Aneto, ela tinha lançado, tô aqui usando a camisa da Aneto, a Aneto, ela estava lançando aí no mercado, a Aneto tem 30 anos, 31 anos. Naquela época surgiu também a Lovel, algumas outras empresas aí, estou falando de marca, talvez tem marca que eu nem trabalho aqui, a Aneto eu ainda trabalho, a Lovel eu deixei de trabalhar porque infelizmente ela lançou toda a sua linha para o mercado, tem nas perfumarias, tem
na farmácia, hoje você encontra, a gente parou um pouco de trabalhar com esse produto, era um produto que eu vendia bastante. Então, era a minha renda extra, porque você não tem só que visar dentro do salão nos trabalho prestado, isso aí é um foco seu. Mas quando você está dentro do salão, você tem que criar estratégia, porque você está com pessoas frequentando o teu estabelecimento e você que trabalha dentro dessa área, você tem que ter estratégia para você buscar uma renda. Isso eu sempre falava, um plano B. E eu usava muito esse exemplo. Eu investia muito em linha de manutenção para vender para o meu cliente. Aí todos os pessoais que entravam para trabalhar, os meus colaboradores que entravam para trabalhar, a gente dava uma treinada nesse pessoal para poder ela vender. E aí, né, essas vendas que esses profissionais faziam, eles ganhavam uma comissão para poder complementar a renda através da prestação de serviço. É uma prática de todos os salões? Não. É uma regra? Não. Mas eu dava uma comissão para ele também, via o preço do produto, dava uma comissão. Geralmente o salão ele bota uma comissão dentro do produto e eu faço uma comissão menor para o funcionário, o colaborador, e ganho uma comissão também. Por exemplo, se eu faço uma renda, se eu coloco um lucro dentro do produto, uma margem de lucro de 50%, eu dou 20 e pego 30. Ou posso mudar também, dou 30 para o colaborador e o espaço que é para o salão, que são renda para o salão, fica com 20, tá? Então, todo mundo ganha e ninguém sai descontente. Mas isso não é uma regra. Existe salão, que o salão vende o produto no balcão e essa renda é para o salão, que é para cuidar dos benefícios do salão, para pagar uma água, para pagar uma energia, para pagar o próprio aluguel, para pagar algum serviço extra, tipo uma pessoa que faz café, uma faxineira, enfim, ele vai tirar uma renda extra para não tirar do próprio rendimento dentro do salão da prestação de serviço. Essa foi uma estratégia, tá? Quando eu criei essa estratégia, eu buscando, sempre estudando na internet, a gente entrava nas internet naquela época era discada, a gente entrava nas madrugadas, a gente entrava com o telefone e tal, pagava um pulso muito alto e a gente pegava e ficava pesquisando algumas coisas. Um dia eu descobri uma ferramenta do Terra, era um criador de e-mail do Terra, que é onde eu criei um e-mail, e dentro dessa ferramenta existia um link onde se criava um site, criava uma página aonde eu vendia e ele era uma ligação direto com o PayPal, onde pagava, as pessoas pagavam e a gente botava lá uma página de serviço e podia divulgar. Naquela época era muito complicado, eu acho que há uns 16 anos atrás, 17 anos atrás, era muito complicado porque as pessoas não tinham confiança de comprar na internet. E eu criei essa página, foi muito trabalhosa, eu colocava ali, como ela era já tudo programado, eu fazia e aí eu soltava ali os produtos e as pessoas, por menos que tinham acesso, começaram a descobrir e eu divulgava isso aí dentro do meu estabelecimento, aonde sair ele gerou uma renda maior, tá, dentro do meu estabelecimento, aonde eu vendia produtos que tinha produto de litro, tal, que as pessoas não tinham acesso, tal, que só os profissionais têm acesso, eu terminava vendendo, eu entregava nas empresas. Quantas vezes eu fui numa empresa aqui na minha cidade, que chamava IESA, e eu ia levar lá produto para alguns profissionais que trabalhavam lá, as mulheres lá compravam para poder cuidar do cabelo, não tinham um acesso tão preciso, porque os salões, a maioria dos salões, eles não investem nesse tipo de, porque eles falam que fica dinheiro parado, e eu investia. Então eu tinha um estoque de produto, eu pegava, fazia a compra, o cara me entregava quando eu não tinha esse estoque, levava lá sacolada de produto e vendia muito bem. Uns dias depois eu recebi esse dinheiro e botava no caixa. Isso era para fazer um caixa, era um plano B. Só, gente, eu gostei tanto desse plano B, que chegou uma hora no salão que eu tirava há uns 10 anos atrás, ou talvez menos tempo, mas mais ou menos dentro desse padrão, eu chegava a pagar o aluguel do salão, chegava a pagar algumas contas do salão só com venda de produto. Eu juro que eu relaxei um pouco dentro da prestação de serviço, porque eu estava vendo que o lucro estava vindo tão legal,
que eu comecei a fazer e apostar um pouco mais na situação do e-commerce. E aí eu comecei a ver alguns vídeos, algumas coisas e peguei é, e eu e eu tentei investir dentro disso aí. Muito bacana, por quê? Porque era um ponto extra. Eu falei, eu vou treinar a equipe para trabalhar dentro do salão e automaticamente eu vou cuidar do e-commerce dentro desse padrão, porque tem todo uma preocupação, tem toda uma programação, tem trabalho para você fazer ali, não é uma coisa simplesmente que você bota ali e você começa a vender aleatoriamente. Você tem que fazer, cuidar, tem que mandar links no Facebook, na rede social, tal, tal. E aí eu comecei a vender muito bem. Tanto é que eu tenho um representante que hoje ele vende uma outra marca, que ele falava que quando ele via o meu contato aparecer, ele tinha, lógico, ele parava onde for, dele atender porque sabia que já era uma compra. Eu fazia a compra de uma empresa que ele vendia, eu fazia, às vezes, 2 vezes na semana eu fazia a compra, porque saía o produto, eu tinha que comprar, como essa empresa ela entregava até 2 vezes na semana, eu tinha pressa, mas poder fazer a entrega desse pedido para esse cliente. E eu cheguei a vender muito mesmo. Mas eu tinha um pouco de problema, porque as empresas, quando começaram a internet ela entrar mesmo de uma forma mais elevada, começou a criar bloqueio, porque eles chegavam, infelizmente, as empresas de cosmética, ela ainda quer que você compre o produto e você venda só até a esquina da onde você trabalha, não quer que você ultrapasse. Até hoje eu ainda tenho algumas empresas, se eu faço um pedido e eu falo que eu vendi esse produto que eu tenho que entregar, ela se recusa a mandar o produto para mim, porque falou que tem uma distribuição nesse local aonde eu estou entregando o produto. E aí mora um problema, porque se você tem uma distribuição num estado, vamos supor, eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a pessoa está comprando no Rio Grande do Sul, onde ela vai pagar um valor mais elevado, mas esse produto chegar até lá, ela está comprando uma marca que ela está conseguindo aqui, está vendo a facilidade que ela tem que comprar e eu vou estar enviando esse produto para ela, e ela não encontrou esse produto na cidade, então tem uma divergência que o seu distribuidor não está fazendo um trabalho bom dentro da cidade ou alguém não está divulgando. Então, estou divulgando, estou mandando e a pessoa está pagando. Essas empresas, ela começa a a te cortar, a te podar, não querer mais te vender, porque você tem um produto na internet onde hoje é uma rede aberta. Naquela época era restrito, então, meu produto não vende e tal, não sei o quê, e eles criaram uma resistência para isso aí. Muitas vezes eu tive que tirar produtos do site, eu tive que deixar ele tirar ele de evidência, eu tinha que bloquear o produto para poder não vender, porque eu não tinha mais acesso à compra. Muitas empresas me ligavam e às vezes era até desagradável comigo para poder eu tirar o produto dali. Beleza. E aí era uma fonte de renda que eu tinha, tá? Legal, bacana. Eu tentei por algum, eu tentei uma época montar um outro salão para minha esposa porque eu queria botar outras atividades. Eu tinha um salão pequeno e eu tentei montar o salão para minha esposa para ela botar outras atividades, tipo depilação, massagem, estética, tal, tudo em geral, porque eu tinha um salão pequeno que eu atendia só mais manicure, corte, essas coisas. E aí eu criava esse plano B, e aí eu quis montar o outro salão para minha esposa. Até cheguei a montar, mas não deu certo. A gente terminou tendo que fechar esse salão e retornando todo mundo para trabalhar nesse salão pequeno, onde a gente mudou, e hoje eu estou nesse espaço ainda, quando eu saí desse salão pequeno e vim para esse espaço, que vai fazer 17 anos, tá? E aí, cara, para falar a verdade, a gente veio criando, fazendo criatividade. Eu estou fazendo um balanço aqui de tudo, né? Mas é um balanço, né, do ano, mas eu estou fazendo algumas coisas que veio lá de trás, porque não dá para você andar para frente sem de repente você ter que dar uma olhada no retrovisor e você corrigir algumas coisas na tua rota. Isso aí eu estou falando do salão, mas você pode ver isso aí dentro da tua empresa. Se você tem uma lojinha de roupa, você tem outras coisas que você faz, você também criar. O que é que eu focava na venda dentro do salão? Porque hoje você pode trazer uma renda para dentro do salão diferenciada do público que você trabalha. Por exemplo, eu tenho muita gente que entra em contato comigo e elas falam, entra em contato, olha, tal, eu sou
vendedora, eu sou representante de uma marca, já chegamos a vender essas marcas de lingerie e tal. Se você quiser, eu passo mando um representante, nós paga uma comissão boa, tal, tal. Para você que é mulher que trabalha no salão, excelente. Você tem uma clientela mulher dentro do salão. Você pode vender, cara, dentro do salão. Você pode criar uma renda dentro do salão. Porém, não deixe isso solto, porque o que acontece dentro do salão, que você administrando o teu espaço, entendeu? Tudo que você vende separadamente, que você acha que não faz parte do salão, você começa a deixar bagunçado. Une essa, esses produtos que você está vendendo ao espaço junto com a sua prestação de serviço e forma uma renda lá na frente como venda de produto, tá? Cria uma página dentro do teu sistema, uma anotação, um caderno de venda de produto. Aí depois você faz um cálculo, faz investimento com caixa da tua empresa e vende esse produto ali. E aí depois você faz um caixa embutindo na tua empresa para você ter uma rentabilidade melhor e maior. Então, isso é uma fonte de renda que você pode trazer para dentro do teu estabelecimento. Ah, Ivandro, mas dá muito problema, tá? Eu vou ter que estar mostrando. Cara, o salão hoje virou um shopping, onde você pode botar roupa, você pode colocar calçado, você pode colocar lingerie, os cambá, quatro cuecas, se você trabalha com público masculino também, todo mundo compra essas coisas e você forma uma renda diferenciada para o teu espaço. Dessa renda você pode pagar uma água, pagar uma energia, pagar uma internet, pagar dentro daquele contexto que você colocou, tá bom? Outra coisa, gente, que dá muito dentro do salão, que também as pessoas me mandam mensagem, pega o meu contato no Google, vê, né, a minha página no Google, que eu já falei, vocês que querem ver alguma coisa falando sobre Google, meu negócio, como que monta, eu tenho aí no meu canal, vai no canal, procura, tem vídeo aí falando aí no canal a respeito disso. Aí a pessoa vai lá no Google, vê o meu trabalho, entra em contato ou vê que o meu salão, um salão sedimentado, é buscado no Google. Essas empresas, ela manda mensagem para mim, direto no WhatsApp da minha empresa, e elas perguntam sobre se eu quero conhecer esses produtos. Esse final de ano, eu entrei em contato com uma empresa de joia, eu nem conversei ainda com o pessoal porque não tive tempo na correria. De joia. Então, semi-joia, para você vender, anel, corrente e tal, essas coisas. As pessoas compram essas coisas. Então, você tendo ela dentro do salão, abre o teu catálogo ali, mostra para a tua cliente e ela vai fazer uma compra extra, tá bom? Além do teu trabalho que você presta, você está fazendo uma venda onde você pode estar ganhando 50%, 70% e 100% no produto que você vende, tá? Então, sempre eu foquei em alguma coisa dentro do salão para poder vender, tá? Isso aí era algo que eu queria trazer dentro de um balanço de da minha trajetória, o que eu faço para mim poder, na hora que eu tiver no sufoco com uma coisa, na hora que a renda da minha prestação de serviço dá uma caída, eu tenho outras rendas complementar, tá? Há uns 12 anos atrás, quando eu montei o salão para mim, há quase 20 anos atrás, né? Quando eu montei o salão para minha mulher, eu fiz bastante negócio nos bancos e aí depois eu abri uma conta no banco porque as maquininhas de cartão, cada banco tinha uma bandeira. O Itaú era a bandeira do Master, se eu queria o Visa, outra bandeira, ou era o Banco do Brasil, ou era o Bradesco. Eu tive que abrir uma conta no Bradesco. Aí eu, graças a Deus, com a minha rentabilidade, com a minha renda dentro do meu espaço, eu fui trocar de carro, fui no Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, fiz o financiamento do meu carro e logo me chamaram lá que eu tinha que comprar alguma coisa, fazer alguma coisa do financiamento, um seguro, tal, tal, e para mim ganhar uma grana ali, ganhar uma grana não, quer dizer, eles liberaram uma grana do cheque especial, tal, tal, eu fiz um consórcio. E para mim fazer esse consórcio, as pessoas achavam que eu ia fazer um consórcio do carro mais novo, tal, 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 tal. Quando eu chamei a gerente, eu falei, não, eu quero fazer um consórcio de um terreno para o meu salão, que eu pago aluguel, então eu vou fazer um consórcio. Isso significa que você tem que ter o hábito de você fazer alguma coisa para segurar o teu estabelecimento lá na frente, quando tiver alguma coisa de
a divergência do país ou algum problema que tiver ali, que você estiver perdendo a renda, que você começar a dar uma caída, o mercado ela é altas e baixas, e o nosso mercado da beleza é um mercado que ele flutua muito. A primeira coisa, quando dá alguma situação dentro do financeiro do ser humano, ele corta supérfluo, cortar o cabelo, fazer a unha, ele dá uma maneirada, a mulher passa tinta em casa, o marido ajuda, o cara faz uma barba em casa, passa uma maquininha no cabelo, a mulher ela para de fazer a unha no salão, tal, tal, você tem uma queda ali. E aí você tem que ter, se você tiver um gasto ali elevado, você tem contas para pagar, você tem que ter algo aonde sustenta. E aí você vai fazendo também um, um suporte ali para o teu estabelecimento. Caso você compre um terreno no bairro, quando esse bairro ele chegar numa condições que ele tiver uma condições boa, daqui a 3, 4, 5, 6, eu fiz para 12 anos, na hora que você paga sai esse financiamento, que todo ano ele é corrigido, né? É um consórcio, esse consórcio é corrigido. Quando você chega lá, você pode comprar um terreno, não precisa ser naquele bairro, mas em um outro bairro que você mirou, você vai e compra um terreno, ou você dá entrada no imóvel que você aí veio trabalha, a pessoa te ofereceu, você dá entrada, você compra um terreno em um outro lugar, mas você construiu o seu imóvel, deixa um dinheiro lá. Para falar nisso, então foi isso que eu fiz dentro do banco, fui lá, fiz isso aí. Gente, parece não, mas quando chegou na pandemia, a coisa engrossou o caldo. Eu tive umas dificuldades por uns problemas que aconteceu dentro da minha família, né, com a minha mãe, com o irmão meu que morava lá no Nordeste. Infelizmente aconteceu uma tragédia muito grande lá. E aí eu terminei dando uma atrasada no meu consórcio, tem algumas coisas atrasadas, eu terminei atrasando um pouco mais e eu terminei não chegando até o final, deixei um pouco para lá, mas quando bateu a pandemia, saiu a carta de crédito. Cara, eu recebi o dinheiro da carta de crédito, foi o que me segurou na pandemia. Essa carta de crédito fez com que eu ficasse 2 anos fechado aqui no estado de São Paulo, fiquei com os salões fechados, eu ganhava um pouco quando eu abria, que dava uma baixada aqui no sistema da pandemia, o prefeito soltava aí, abria um pouco, meio restrito, a gente abria os salões, e aí eu conseguia trabalhar pelo menos o aluguel, negociei esse aluguel com o proprietário, ele tirou uma parte do aluguel para mim poder pagar um pouco menos, e aí a gente tocou. Mas aí eu tinha dinheiro para pagar minhas contas de casa, eu tinha dinheiro para eu poder segurar um pouco, caso fechasse total durante um mês, eu segurava isso total. E aí eu peguei o dinheiro, não dei entrada, não comprei um terreno na época, que dava quase para mim pagar quase todo o terreno. Eu peguei e fiz uma área na minha casa, que meu carro estava ficando todo queimado, eu não tinha uma garagem, minha casa eu tinha terminado de pagar, mas tem algumas coisas que tem para fazer. Fiz uma área muito boa na minha casa, enfim, não investi no salão, porque eu não sabia o que era que ia acontecer depois da pandemia, eu falei, eu reinvisto depois. Só que eu já voltei lá num bairro, perto lá da minha casa, já vi um terreno, já fui lá e eu dei uma entrada no terreno, e eu continuo pagando esse terreno, já vai para 5 anos. Então você veja que eu estou fazendo sempre alguma coisa para mim ter ali um caixa, uma reserva. Hoje, se eu quiser vender esse terreno, ele está custando uma base de 36 mil, mais ou menos. Se eu quiser vender ele, eu vendo por esse valor. Você entendeu? Então, eu tenho um caixa, caso que eu vendo, não é de uma hora para outra, eu tenho esse caixa. Então, movimentando isso aí e chegando nas coisas que eu faço para mim ter essa renda, tá? Trabalhando sempre, buscando alguma coisa e um plano B para mim poder estar sempre me assegurando. O ano passado, né, aconteceu uma coisa, eu sempre estou buscando alguma coisa de novidade, eu sempre estou buscando uma coisa de novidade. E aí, depois, eu tive que cancelar a maquininha dos bancos, tal, que estava cobrando muita taxa, eu sempre me livro de taxa. E eu comecei a comprar, comprei uma maquininha, que é uma maquininha aqui do PagSeguro, né? É a moderninha, quem não conhece, estou fazendo propaganda, gente, mas estou mostrando, é uma maquininha que todo mundo hoje dentro do seu estabelecimento tem uma maquininha. E eu comecei a dar uma estudada no sistema de investimento no PagBank, tá? De investimento. Como foi o ano passado, atrasado praticamente, o meu cunhado falou, o ano passado, quase no começo do ano, ele falou que ele queria ir para Alagoas, e eu estava marcando com a minha irmã,
para mim e com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, a gente ir para lá, mas não estava dando, né? Tava, né, a gente saindo da pandemia, tinha um monte de coisa, algumas coisas acontecendo, a gente, vamos dar um tempo, depois nós troca de carro, tal, nós vamos, e gasta muito, né, para ir com a família inteira, tem que fechar o salão, não conseguir equipe de uma hora para outra, e beleza, a gente terminou. Mas eu estava cansado, eu falei, olha, eu vou, ele me ofereceu, ele falou, vai eu, e a minha irmã, e a filha dele, e uma outra irmã estava querendo ir. Aí eu falei, não, nós vai, eu vou. Ele falou, é bom, você indo comigo, você ajuda a dirigir, né, vai e tal. Falei, beleza, porque eu já fui 3 vezes para Maceió de carro, saí daqui de Araraquara, né, interior de São Paulo, fui de carro. E aí eu falei, poxa, eu tenho que juntar dinheiro, né, eu tenho que juntar dinheiro para não mexer na renda. Quando chegar lá na frente, eu tenho conta, eu vou parar um mês, vai ficar eu quem aguento mais grossa aqui do salão praticamente, do serviço. A minha renda é maior, a minha esposa ela é manicure e tem um pessoal que trabalha, mas é pouco, a renda não dá mais para cobrir todas as despesas do salão. Falei, eu vou começar a guardar dinheiro. Gente, sabe o que foi que eu fiz? Montei uma caixinha. Parece não, ninguém dá valor nisso aí. Eu fiz uma caixinha, que é uma caixinha que todo dia ela deposita R$ 20 para mim. Eu fiz essa caixinha, eu falei, eu vou ficar com essa caixinha da agora, se eu não me engano estava no meio do ano mais ou menos, eu fiz a caixinha. Quando for no final do ano, eu junto mais um pouco, que é em dezembro que eu trabalho um pouco mais, deixo as contas mais ou menos em ordem, pago, e a caixinha vai dar para me viajar. Então essa caixinha, eu comecei a ver que ela deposita R$ 420 por mês. Faça a conta, né? Então são 22 dias que os final de semana ela não tem renda, ela não investe, então ela investe de segunda a sexta, sábado e domingo, não, depende do mês, R$ 420. Quando cheguei no mês de janeiro, que no dia 20 de janeiro do ano passado a gente viajou, eu tinha quase 4 mil, quase 4 mil, se eu não me engano, não me lembro agora, né? Não marquei isso aí, né? Porque não estava no contexto, passando um balanço, tal. E eu gostei, cara, do que vi, eu gostei do que eu estava fazendo. Então eu comecei a estudar algumas coisas ali, na parte de investimento que eles têm, né? Eles têm essa parte de investimento, eu comecei a ler algumas coisas, tem uns investimentos de datas, tem investimento na Selic, Tesouro Direto, tem investimento no CDB, ele faz e eu montei essa caixinha. Quando eu voltei de viagem, eu ainda tinha dinheiro ainda, paguei a viagem, né? A minha parte de gasolina, nós dividimos em 5, a parte da gasolina, a parte da viagem eu fiquei só 20 dias para mim ficar lá, dar umas voltas, fui na praia, comprar algumas coisinhas básicas, ajudar um pouco a minha irmã lá e voltei. Quando eu voltei, cheguei aqui, entrei na caixinha, paguei todo mundo, acabou a caixinha, beleza. Mas eu fiz a minha viagem. Isso significa que depois eu fui dar uma estudada a respeito do assunto e entrei em algumas programações ou alguns negócios aí no Facebook, no Facebook não, no YouTube, que eles mostram através de investimento. Eu comecei a dar uma estudada também lá dentro do aplicativo sobre isso. Isso aí foi muito legal para mim. Eu falei, bom, eu vou criar uma caixinha para que eu tenha um plano de emergência caso de qualquer problema no salão, como hoje eu tenho terreno, é como renda fixa, é como um negócio fixo. Ó. Se eu tinha o consórcio, ou eu tinha que vender perdendo dinheiro, não tinha, o dinheiro ficava preso. Como eu tenho um terreno, se eu resolver vender esse terreno amanhã, eu não consigo pegar esse dinheiro de imediato. Talvez eu demore 6 meses, 7 meses, até um ano para me vender o terreno. Mas como eu criei essa caixinha, eu estive estudando a respeito dela, eu não deixo o meu dinheiro preso. Eu pego esse dinheiro, eu posso retirar a hora que eu quiser. Porém, eles têm algumas regras. Se eu colocar o dinheiro e eu ir tirar daqui um mês, eu perco algumas coisas. Não é que eu perco, é descontado IOF, descontado algumas coisas. E eu fui estudar sobre esse investimento e eu achei uma coisa muito legal, muito bacana. E eu voltei a investir no mês 4 desse ano, depois que cheguei e botei minhas coisas em ordem, criei uma estratégia de novo. Hoje eu já tenho um valor de quase 4 mil guardado. Caso eu tenha uma emergência, que eu tenho que parar, de repente, até coincidência, vou ter que fazer uma cirurgia talvez agora no final do ano, eu posso parar, é um mês que eu vou parar, eu tenho dinheiro de um mês de aluguel, eu tenho dinheiro, mas eu pagar minhas contas, já boto minhas contas tudo em ordem, e eu volto tranquilo.
que a gente, os cabeleireiros ou as pessoas que trabalham na área da beleza, eles pegam o dinheiro e ele gasta tudo. Você não pensa de fazer um fundo de reserva para você poder deixar ali, tá? Então eu comecei a criar isso aí para mim garantir mais ou menos lá para frente, se eu continuar fazendo isso aí, criando esse sistema, eu vejo que é um sistema muito rentável, melhor do que a poupança, não que eu não deixo um pouquinho na poupança, mas eu tenho mais hoje, né, que deixar esse dinheiro porque ele dá uma rentabilidade muito melhor. Na hora que eu preciso, eu posso pegar. Se eu conseguir investir durante uns 4, 5 anos, talvez só de proventos que eu recebo, só do rendimento que ele me dá, eu posso tirar quase o meu aluguel que eu pago hoje no estabelecimento, que isso é do estabelecimento para pagar tranquilo, sem eu ter que me preocupar com o meu trabalho aqui, se ele vai dar ou não. Então, o cabeleireiro, ele trabalha muito, ele sabe que o tempo de vida de trabalho dele é muito pouco, é curta, porque talvez uns aguentam trabalhar até os 60, 70 anos, mas tem uns que quando chegar lá para os 55, 60 anos, depende do cara, faz muita escova, ele tá estrupiado, ele não aguenta mais levantar os braços, tem tendinite, a coisa é complicada. O que acontece? Nós temos que se preparar para esse momento, que é para poder você fazer as coisas que são precisas lá na frente. Quando você não puder fazer mais nada, você vai ter alguma renda ali para poder cobrir, você vai tocar. Quem tem uma equipe muito grande, o cara só administra, beleza. Então, isso aí foi fazendo um balanço em 2025, então a gente fez algumas mudanças aqui no estabelecimento. Primeiro, com as tecnologias, a gente estava com muita dificuldade nos atendimentos. Como a gente não tem uma pessoa direto no caixa aqui, uma secretária, uma pessoa que faz a marcação, é tudo nós, entre nós aqui, eu e minha esposa, minha filha e mais uma pessoa. Então a gente tem muita dificuldade. Primeiro, eu criei, a gente foi para as agendas, a gente foi para o sistema de agendamentos, agendamentos online, que são os agendamentos hoje mais fáceis de fazer. Então a gente fez nessa agenda. Porém, algumas dificuldades que a gente vai ter que ter reunião agora no começo do ano para botar algumas coisas em ordem. Tipo, o cliente, muitas horas, não se adapta, mas tem uns que a gente está com certa dificuldade hoje. Por mais comunicação que tenha, o cliente ainda tem uma certa dificuldade. E hoje as pessoas têm tudo tecnologia, tá com o celular aqui na mão, mas ele me manda aqui uma mensagem, fala, eu quero fazer cabelo, unha e depilação. Aí você pergunta, o que é que você que hora que você quer, para quando que você quer, que hora que você quer, o que é que você vai fazer. Porque, gente, cabelo, unha, tem muitas coisas, pode tingir, pode cortar, pode não sei o que. Então, a pessoa tem que decidir um serviço que vai fazer. Depilação tem parte, tem perna inteira, tem meia perna, tem virilha, tem axila, tem busto, tem um monte de coisa. Então, tem que decidir uma parte que vai fazer. Unha, tem bastante coisa, tem unha em gel, tem esmaltação, tem unha, alongamento de unha, tem pé e mão, tem francesinha, tem esmaltação, tem um monte de coisa. E aí você, cada hora que você pergunta para o cliente, ele soma por 10, 12 minutos. Aí você volta, ele soma por mais meia hora. Aí vem chega no final do dia e você não consegue marcar o horário do cliente, porque uma hora ele decide que horário, o que é que ele vai fazer. Primeiro ele fala que vai fazer, que quer fazer, aí depois ele vai decidir o horário, aí depois ele vai te mandar o que é que ele vai fazer e vira uma bagunça. Às vezes ele não decide o horário, fala, eu quero na parte da manhã. Aí você fala, mas que hora? Até ele falar a hora que ele quer, porque tem que ter hora. A parte da manhã tem 8, tem 9, tem 10, tem 11, tem meio-dia e tal. Você tem que decidir. Então a gente criou um. Nossa, isso aí estava irritando dentro do nosso sistema de agendamento. Eu acho que qualquer um tem esse problema. Aí a gente faz o quê? Na hora que o cliente não decide, nós pega, manda o link da agenda e pede para ele entrar na agenda e marca direto, porque aí ele vê horário, ele vê as coisas que é mais associado a ele, tá? E de repente a gente tem alguns problemas que tem que colocar isso. Esse é um balanço que a gente vai ter que cuidar agora no começo do ano, ter reunião e botar todo mundo para trabalhar intercalado, porque como cada um tem a sua agenda e pode decidir na tua agenda, tem também falta de informação. Um marca lá, a gente aí fala, a cliente ela quer nesse horário, mas ela marcou o horário dela. Ela tem que interligar os horários com os outros profissionais, porque de repente a cliente quer fazer sobrancelha, quer fazer unha, quer fazer depilação, e tem que ver se os horários batem para o mesmo horário, mas dela fazendo uma sequência não tem que ela vir em horário intercalado. Vamos supor que ela vem 9 horas e o outro tem horário só depois do almoço. Então tem que dar um horário que seja melhor para ela, para que a gente se disponibilize daquela lei. Então temos que reajustar. Então isso é um balanço que a gente tem que reajustar. Então criamos essa agenda, mas a gente estamos vendo isso aí,
que é para a gente fazer esses reajustes, tá? Então, tem outras coisas que entra aí, né, nesse ano, que foi a partir disso aí, mudaram sim o sistema de venda, por mais que eu ainda venda produto, ainda tenho o site que eu criei, depois eu mandei criar um site muito mais profissional, que eu tenho esse site, quem quiser entrar é o www.famacabelos.com.br, ou seja, famacabelos.com.br ou .com, você pode entrar lá e você vê também os nossos produtos que nós vendemos. Tem algumas empresas que estão entrando, tem outras que nós foi tirando, e tem umas que a gente vai tirar de evidência, mas alguns produtos nós vai estar dando uma reajustada agora no final do ano, mudando os comportamentos, as novas embalagens que mudaram, enfim. Mas a gente ainda continua vendendo e ainda vai ter outras coisas que vai entrar no site, tipo algumas coisas que estão nos oferecendo, tá? Então, essas são mudanças que a gente fez, é mudança que constantemente a gente vai fazer. E com isso, a gente vai vendo a nossa base de investimento dentro do estabelecimento, sabe? Como que a gente faz para a gente poder projetar um salão do futuro, um salão com novidade, o shopping da beleza que hoje está aqui na nossa mão, mas também tendo um pouco de cuidado, tá? Com isso aí. Então, como todos os anos, no começo do ano, eu faço um balanço do que o que entrou, como que foi, o balanço de todas as correções, né? Fazer um projeto para o ano seguinte, fazer, como se diz, as metas para você poder seguir, que a gente tem que, todo ano tem aumento de salário, você também tem que ter um aumento do teu produto, você tem um aumento do teu serviço, você trazer novidade para dentro do teu salão, o que é que tem de novidade que vai entrar, eu trazer as novidades e as tecnologias. Vamos estar criando algumas tecnologias, talvez durante o ano, vamos olhar que tem bastante coisa entrando com inteligência artificial, coisa que não fica muito cansativo para o cliente, mas a gente também implantar para facilitar o nosso atendimento e dar um atendimento de melhor qualidade aí para o cliente. É o nosso foco que nós temos, é sempre visando a clientela, é sempre visando o nosso bolso. E por que não a gente entrar, já que a gente achou essa parte aí, que é a parte do que eu te falei, a gente entrar também no mundo dos investimentos, pegar uma parte da nossa renda e formar isso para ganhar dinheiro no futuro, esse dinheiro de trabalhar para a gente, não deixar que a gente trabalhe sozinho. Então você que está começando, está iniciando hoje, que está entrando no auge da coisa, pega R$ 100, pega 50, pega, sei lá, 100, R$ 200, faz um investimento, porque nós não sabemos se vamos aposentar. Porque todo dia muda-se uma coisa para o governo. E pelo que a gente está olhando, isso aí não é um vídeo direcionado a isso, a gente dá uma olhada para o nosso Congresso Nacional, que ele só faz coisa contra o povo. Por mais que você goste, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou lá do que for, dá uma olhada quem é que trabalha a teu favor, as coisas que vai melhorar para você, o teu plano de aposentadoria, a tua vida lá na frente. Será que você vai ter saúde, né, pelo SUS? Será que você vai ter as coisas que nem hoje a gente tem? Será que daqui a pouco não entra um governo que pega e vende tudo e você tem que dispor do seu bolso para poder pagar? Então pense nisso, você que está entrando no mercado hoje, você que é um cabeleireiro iniciante, ou você que está na ativa há bastante tempo, começa a mudar o conceito de pensamento para você poder chegar lá adiante e dizer assim, poxa vida, eu podia ter feito isso antes. Porque os caras, quando ele bota uma empresa para vender, não é que isso vai favorecer você. Você vai trabalhar para você pagar o rentismo, as pessoas que estão entrando lá para comprar ações e você que vai pagar a conta, tá? Os caras querem lucro, eles não querem saber. Você, tô bem assistido, a minha água vai vir com ouro dentro, minha energia vai melhorar. Não, você vai pagar a conta, porque você não fica sem água, você não fica sem energia, você não fica sem atendimento básico, saúde, educação, essas coisas. Então, você tem que prestar atenção como que eles estão trabalhando e quem que é que vai pagar a conta. Se você quer saber, acesse os mercados de valores, que você vai saber quando o cara ele tem uma divergência, que ele quer fazer uma coisa dizendo que vai melhorar a sua vida, você vai ver que não vai melhorar a vida de quem investe dinheiro. Mas você que não tem esse hábito, então crie o hábito de investir. Já que eles querem vender, que venda, mas que você ganhe dinheiro com aquilo que eles tiraram de lucro que você deveria ter, o que deveria ser muito bem administrado para você ganhar dinheiro também. Não seja, entendeu? Que nem eu assisto um vídeo
colega aí que ele fala, ignorância é uma coisa que mata, né? Não seja isso. Então, é isso aí. A gente vai criando cada vez coisa nova, né? Criando as novidades, como eu falei para você. E o que eu queria passar era isso. O que eu criei de novidade, o que tem de muitas novidades que vai criando, vamos usar as tecnologias. E aí, né? O que é que vai ser daqui para frente, as mudanças que eu vou fazer. Então, vamos ver essas novas tecnologias e vamos fazer as coisas de uma maneira certa. Vamos cuidar do nosso cliente, vamos cuidar também do nosso bolso. Nós não vem trabalhar porque é maravilhoso, nós vem trabalhar porque nós temos sonhos, porque nós temos as nossas dívidas para pagar, que nós cria ela, nós temos que pagar. Nós temos nossos objetivos de vida, é isso, né? Para concluir, os nossos objetivos de vida. Quem é que não quer viajar, trocar seu carro, sabe, ter uma qualidade de vida melhor, dar uma qualidade de vida para a tua família, você que tem filho, você que não tem também, que quer também viajar, quer conhecer outros locais, quer fazer cursos importantes, trazer novidades, isso é caro, você tem que gastar dinheiro, ninguém aprende nada de graça, todo mundo passa um monte de contexto, mas quando chega no final para você aprender mais, você tem que comprar um curso, você tem que se integrar, você tem que aprender. E hoje você tem muitas ferramentas para você chegar lá, tá? Então, gente, por hoje é só. O que eu queria passar para você era isso, sabe? Eu queria dar esse feedback para vocês e dizer como é que é. E eu queria agradecer por todos que me acompanharam durante essa trajetória do ano de 2025, tá? E vocês que chegaram até aqui, se inscrevam no canal, curte, compartilhe e veja se a conversa, se o papo foi relevante. Não estava passando nada aqui, improvisei algumas coisas e estou falando só assim, desabafo e as coisas que eu fui fazendo e foi dando certo. Se vocês quiserem algo mais relativo e quiser algumas coisas dentro do contexto do nosso trabalho, mais coisas, nós podemos fazer um vídeo mais detalhado e soltar para vocês. Tá bom, gente? Um abraço e até o ano que vem, que já está bem ali. Tchau.